Ele traz a pergunta da Priscila Dias. Muito obrigado, Priscila, para você trazer aqui essa reflexão. Além de gerações, hoje nós temos relações culturais diferentes com pessoas de outros países. E é verdade, né? Nós estamos vivendo aí esse mundo multicultural também, multidisciplinar. E ela diz o seguinte: o que fazer? A liderança ela é de fato global. Hoje, você não vai ter um exemplo de algo que não tem uma interferência de pessoas, lembra, né? Pessoas. Uhum. Então, por exemplo, o sapato que você usa, possivelmente tem 2, 3 países aí envolvidos nesse negócio. Não é só aqui do Brasil, né? Ou o design dele, né? Alguma coisa vem de fora. Sim. Então a liderança tem muito isso também, né? Apesar da liderança ela ser global, a liderança ela tem que ser baseada também em princípios, em premissas também. Porque aí você não é uma questão cultural, né? É uma coisa que vai servir nos Estados Unidos, vai servir no Japão, vai servir na Europa, vai servir em qualquer lugar. Sim. Quando a gente fala de comportamentos de liderança, porque o ser humano é um só. Então, comportamentos para ser um líder melhor, isso é premissa. Vai servir em qualquer lugar. Então, é fugir de modismo, sabe? Fugir desses negócios porque aí você sempre vai ter que esse negócio, vai ter que sempre fazer a reengenharia, sabe? Que não deu certo, né? Exato. Lembra da reengenharia? Sim. Por quê? Você quer fazer muitas vezes uma reengenharia, você quer jogar fora toda uma cultura e implantar uma nova, isso não dá certo. Não rola, né? Sim. Isso é uma revolução. Por isso que eu particularmente sou contra implantar coisas revolucionárias. Até inclusive nas empresas. Sim, eu penso, né, até nessa questão de lidar com pessoas de outras nacionalidades dentro da mesma empresa. Eu acredito que, né, primeiro, a gente tem que entender quais são os aspectos culturais que essa pessoa tem, cada uma, né, tem na sua trajetória, na sua vida, enfim. Mas se a gente, enquanto grupo, enquanto uma equipe, não quiser, não tentar se sobrepor aos aspectos culturais do outro e usar, né, essa divergência, essa diferença, né, entre as pessoas como algo positivo no grupo, aí sim gera o resultado. Sim. Agora, se eu tentar impor, poxa, não, o meu jeito aqui é melhor do que o aspecto cultural do outro, tal, e tento, né, sufocar um pouco, aí eu acho que é um grande problema. Né? Então, se a gente souber potencializar as diferenças entre as pessoas, o grupo certamente vai ganhar. Eu vou dar um exemplo disso. Tá. Que a gente faz, por exemplo, quando a gente faz liderança autêntica nas empresas, a gente implanta uma questão de chamar todo mundo e fazer pergunta. Certo. Nós implantamos mesmo isso, tá? Então o líder vai escutar, ele vai falar simplesmente uma coisa no final: obrigado. E muitas vezes a pessoa coloca isso também. Nossa, e é muito brasileiro, tá? Muito no Brasil. Tá. Mas não posso, obrigado vai falar obrigado, anotar obrigado e só. Nossa, coisa fria. Não posso nem retrocar, né? Não, por favor, obrigado, valeu. E por que esse obrigado, valeu não é bom? Porque normalmente esse obrigado, valeu, ele é uma cultura. E ele vai vir obrigado, valeu, quando eu gostei do que você falou pra mim. Então eu te peço uma sugestão. Ó, como eu posso fazer isso aqui melhor? Tá, faz isso. Opa, gostei. Opa, Maurício, obrigado, valeu. Valeu. Aí mês que vem eu vou falar assim: ô Maurício, você tem mais uma sugestão para fazer? Não, acho que deve fazer assim. Eu falo assim: tá bom, obrigado. O que esse Maurício vai pensar? Exato. Ih, rapaz, hoje eu errei, esse mês eu errei. Mas se eu uso uma palavra neutra, e obrigado, qualquer cultura ali existe. Sim, e é interessante. Só, ele nunca outro vai saber. Se eu gostei ou não gostei. Você não tem a intensidade. Não tenho interferência de nenhuma cultura, porque é uma palavra universal. Então, assim, esse é um exemplo. Que a gente foge da cultura de qualquer uma e serve para qualquer lugar. Mas, por exemplo, você tem que falar obrigado. E também o cara sabe o jogo, ele sabe disso aí. Falou assim, ó, todo mundo combinado esse jogo. Falou, você vai falar, eu vou falar obrigado e depois eu volto para conversar com você sobre o que eu achei. Né? Daqui uma semana, exemplo, por um prazo e tal, a gente vai conversar. Sim. Olha, sugestão está aqui, não acatei essa sugestão aqui por isso. Essa sugestão aqui eu acatei por isso, beleza, tal, vida que segue, acabou. Mas no primeiro momento eu tenho que só escutar, agradecer e pensar. Então isso é uma forma que a gente faz para
não envolver o lance da cultura. Perfeito. E interessante, você que está nos acompanhando, um momentinho só, Maurício, aqui no nosso PodProf, vai compartilhando aí o link aqui do nosso canal do YouTube para mais pessoas das suas redes sociais, para acompanhar esse momento. Ainda tem muita coisa boa para rolar aqui nesse bate-papo fantástico, esses dois feras, grandes amigos aqui, Maurício e o Márcio, o MM aqui, coincidências muito boas aqui junto com a gente, para que possamos refletir a respeito de comunicação e liderança inspiradora. Agora é o seguinte, a gente observa também não somente culturas fora do país, né? Vamos falar, aproveitando aqui ainda essa pergunta da Priscila Dias, a gente tem a questão da cultura do próprio país. O Brasil, dentro de vários Brasis, a gente sempre comenta sobre isso, né? E dentro dessa cultura, hoje, as empresas, cada vez mais, dentro dessa possibilidade do crescimento estratégico, ela não está ficando mais só na sua área localizada, pode até ter fisicamente, mas a sua distribuição hoje é Brasil. A pandemia impulsionou de uma forma, né, deselegante, vamos dizer assim, a questão estratégica das empresas, porque ninguém pensava. Se você faz uma projeção financeira, a gente sempre tem aqueles 3 cenários, né? Aquele otimista, aquele modesto e o pessimista. Mesmo pessimista, ninguém pensava que não iria ter faturamento, né, gente? Até o ruim do ruim ainda vai ter alguma coisa de faturamento, e de repente não teve nada. E com isso as empresas começaram também a ter esse processo de sair para fora do seu local, ali da sua área de atuação. E o e-commerce, as vendas, né, de forma diferente, não só o e-commerce, mas a empresa abriu novos mercados. E a gente vê essas questões, diferenças culturais também de cada região, né, que nós temos. Então, isso veio também criar novas experiências para nós como consumidores. O que vocês identificam? Fazer uma comunicação é diferente por região. A liderança, a gente tem que ter também esse mesmo cuidado que vocês comentaram em relação à questão dos diferentes tipos de pessoas, dos talentos. Como que nós precisamos personalizar? Quando a gente fala de comunicação, Hans, o que normalmente acontece? Eu peço algo para você, né, uma tarefa, uma atividade qualquer, e normalmente como que encerra-se essa comunicação? Hans, você entendeu? Provavelmente você vai nem responder verbalmente, né? Só vai falar joinha, né, sinalizando que entendeu. E se nesse momento eu me der por satisfeito, é aí que mora o perigo. Né? Então é o que eu falo. Eu estou pedindo A aqui desse lado. Será que o Hans está entendendo o A do outro lado? Certo. Então, depois que eu comunico, eu tenho que falar, Hans, me fala o que você entendeu. Né? Comenta, né, o que entrou aí dentro da sua cabeça, para que eu tenha certeza que eu falei A e você entendeu A. Né? Então, se isso for exercitado, não vejo, né, diferenças entre regiões, né, falando com alguém lá do norte, do nordeste ou do sul, desde que eu pergunte, poxa, me fala o que você entendeu. Né? Então, é um aspecto que tem que ser levado em consideração. Além disso, né, o grau de maturidade, às vezes a educação que essa pessoa teve, né? Então tem toda a questão também da base familiar. Como que ela teve de acesso à educação. Perfeito. Tudo isso. Mas se eu não checar essa comunicação, esse é o grande problema. Então, assim, na minha humilde opinião, não vejo que tem tanta divergência entre as regiões nessa questão da comunicação. Certo. Desde que eu cheque se o entendimento foi correto. Coloca um plano de ação e tal. E a questão da liderança, Márcio, como que é isso? Ele tem que ter alguma ajuste, adequação nesse sentido? Eu vou pegar um pouquinho mais esse ponto que o professor Maurício colocou, na questão da checagem, que é super importante mesmo. E o líder, o papel que ele tem que fazer é exatamente esse. Então, quando o líder está muito mais na função estratégica, ele vai ter mais paciência para fazer isso. Muitas vezes o líder não fala porque ele até esqueceu, ou ele está com tanta coisa na cabeça dele, certo, ou ele delega isso e vem para ele o telefone sem fio. Então, assim, e tem que implantar de fato esse negócio da checagem mesmo, né? De você perguntar. E assim, tem que ser uma coisa tão forte, Maurício, importante você colocar nesse ponto aí, que assim, tem que ser uma coisa tão exigente a qualidade desse negócio da comunicação, que eu sempre dou um desafio para os caras assim, ó. O desafio qual que é?
você ficar tão atento ao que eu estou falando, para que quando eu terminar de falar e eu perguntar para você, você falar exatamente o que eu falei. Isso é muito difícil de acontecer. É muito difícil. Então, assim, você tem que exercitar. E você vê. E por que é tão difícil? Hoje nós somos desestimulados a ter atenção nas pessoas. É muito rápido, é tudo. Inclusive nós temos app. Você vai mandar um WhatsApp para a pessoa hoje, você vai ver a pessoa ouvindo no 2.0, 10, sei lá o que lá. Se tivesse velocidade 10, mas olha que interessante, fazia, a gente não percebe isso, tem estudos já feitos sobre isso daí, de neurociência, de quanto afeta o cérebro da pessoa isso. Por quê? Um ser humano não fala daquele jeito. O ser humano não fala como uma máquina. O ser humano não tem como falar assim, pum, apertei um botão aqui. Eu tenho a tendência de falar um pouco mais rápido, né? Certo. Porque eu sou mais visual, né? Então, pega um sinestésico, lascou, né? O cara vai ficar aqui, né? Imagina a conversa minha com um baiano, né? Oi, como vai, né? Então, assim, tem que ter paciência do outro. Por quê? O ser humano não é não tem como apertar o botãozinho da voz, do 2.10, né? Exato. E complementando até, Márcio, tem uma frase que a gente ouve muito. Quando você está conversando com alguém, né, será que você está escutando para entender ou você está escutando para responder? Exato. Né? Porque às vezes a pessoa está falando, você nem está raciocinando, você já está preparando a resposta. Exato. E às vezes antes da pessoa terminar, você já sai falando. Todo mundo muito na defensiva, né? Porque ambientes são contaminados. Exato. Ambientes não são saudáveis. A gente acaba tendo déficit de atenção, então. Né? A gente tem dentro dessa liderança toda virtual que nós temos, né? Hoje a gente está vivendo nesse ambiente muito híbrido, muito